exclusiva em home office, que são as pessoas que compõem o grupo de risco. Todas aquelas pessoas que estão enumeradas na portaria do Ministério da Saúde como componentes do grupo de risco têm o direito líquido a permanecer trabalhando em home office durante a pandemia, porque a gente sabe que a sua saúde, ela, por condições outras, vai estar muito mais sujeita a um risco iminente e a vida, né, se em contato com o coronavírus. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é esse direito assertivo ao home office, aquelas pessoas que fazem parte do grupo de risco e que, através de requerimentos e de documentos que comprovem a sua condição, devem permanecer em home office. Mas aí a gente já adentra em outra questão, que é, para mim, a mais desafiadora, o home office, o teletrabalho. Muitas áreas e setores de serviço público não estão ainda preparadas totalmente para absorver essa demanda tão enorme de virtual, essa demanda virtual, na verdade. E para prestar serviço de forma eletrônica, de forma virtual. Muitos órgãos não tinham nem sistemas capazes, né, de suportar as demandas. Os servidores não possuíam, muitas vezes, computadores, e alguns ainda não possuem, ou outras ferramentas necessárias para a prestação desse serviço. Alguns servidores tiveram que fazer cursos de capacitação para poder se adequarem à nova necessidade. E, ainda assim, tudo isso é passível de ajuste. Para mim, principalmente enquanto procuradora do trabalho, enquanto protetora assim, maior, né, enquanto representante do Ministério Público da Saúde e Segurança do Trabalhador, lato sensu, ou seja, servidor público ou não, o mais importante é garantia da rigidez mental do servidor durante o teletrabalho. Então, esse, para mim, é o tema principal, né? O servidor público, ele está submetido a teletrabalho de forma cogente, no caso dos grupos de risco, ou de forma, digamos, facultativa, quando ele está ainda em atendimento presencial e aí dividindo com o teletrabalho, mas precisa-se ter em mente que a questão principal do teletrabalho é a manutenção da rigidez mental do servidor, da saúde mental. Por quê? O que acontece, gente, é que nosso trabalho ele ocupa 2/3 da nossa vida. Né? Nós, ordinariamente, passamos 2/3 da nossa vida no nosso ambiente de trabalho. Mas aí, ambiente de trabalho, na nossa repartição, né? A gente sai do ambiente da nossa casa e aí se dirige ao trabalho e lá temos contato com os diversos problemas relacionados ao trabalho, porém, o nosso psiquismo, né? A nossa mente, o nosso inconsciente, ele sabe diferenciar ambiente de casa relacionado a problemas familiares, alegrias familiares, questões familiares, descanso familiar e ambiente de trabalho. E agora, o que nós tivemos foi uma verdadeira confusão de todas essas questões num bolo só, porque nós trouxemos, literalmente, o trabalho para dentro de casa. E isso afetou sobremaneira, tem afetado sobremaneira a rigidez, o equilíbrio mental dos nossos servidores, dos nossos trabalhadores. Eu procuro sempre informação na área da saúde sobre isso, inclusive porque faço parte de um grupo nacional que estuda isso, né, que estuda a saúde mental do trabalhador, e a gente precisa ter em mente de que a gente precisa prestar o teletrabalho, a gente precisa cumprir o nosso horário, né, de trabalho, a gente precisa prestar um trabalho de excelência ao público, mas a gente precisa também saber das consequências do teletrabalho na nossa saúde, para que depois não haja um pipoco, né, de adoecimentos ocupacionais por causa do teletrabalho, principalmente adoecimentos ocupacionais a nível mental. Claro que a gente não pode esquecer também da questão física, porque passamos muito tempo, às vezes, em casa, nós nos esquecemos das pausas, então a gente passa muito tempo sentado, a gente liga a televisão enquanto está digitando no computador, enquanto está despachando num processo, e aí o nosso cérebro começa a ter vários estímulos ao mesmo tempo. Isso pode gerar um hiperestímulo cerebral e as pessoas desenvolverem vários tipos de transtornos de ansiedade generalizada. Então, tudo isso é muito importante se ter em mente para que a gente saiba que
o teletrabalho deve ser prestado e vai continuar sendo nossa realidade por um tempo, mas que ele tem os limites fisiológicos, ele tem limites impostos pelo próprio corpo. Então, nós precisamos procurar, né, trazer esse ambiente de trabalho para dentro de casa de uma maneira que minimize os danos que isso vai causar na nossa saúde. Como, por exemplo, procurar um ambiente em casa que seja corriqueiramente o seu ambiente de trabalho, ou seja, eleger um ambiente na sua casa onde você possa, de forma silenciosa, enfim, eu sei que não é fácil para todo mundo, mas você possa eleger que aquele ambiente ali vai ser o seu ambiente de trabalho constantemente, e seu cérebro entender que ali é o seu local de trabalho agora. Não tentar não colocar muitos estímulos cerebrais ao mesmo tempo enquanto a gente está trabalhando. WhatsApp, telefone, Instagram, redes sociais, televisão, tudo isso causa um dano não imediato, mas um dano futuro ao nosso cérebro extremamente importante. Então, para que a gente evite, né, que haja assim esse boom de transtornos, a gente precisa realmente ter uma atenção maior à nossa saúde mental nesse momento. Então, o teletrabalho ele precisa ser prestado. Enquanto servidores públicos, nós precisamos prestar um serviço de excelência à sociedade, porém, nós precisamos saber que temos o direito fundamental à nossa vida e à nossa saúde. E aí, saúde mental é extremamente importante quando se fala do teletrabalho. As pausas durante o teletrabalho são importantes. Por quê? É inevitável que no ambiente do trabalho, na nossa repartição, nós nos levantemos, nós tomamos um cafezinho, nós conversamos com outros colegas, quando que em casa isso não acontece. Muitas vezes a gente faz isso com o seguinte, a gente leva o computador até para a nossa cama, que é o lugar onde a gente precisa ter como referencial de descanso. A gente faz exatamente o contrário. E isso já tem gerado, para além dos danos causados pela própria pandemia, dos receios e dos medos, o teletrabalho já tem gerado um pouco essa pressão cerebral, né, nos trabalhadores e nos servidores, de forma a adoecer alguns, sim. Né, os últimos dados que eu vi de afastamentos no INSS, há 2 semanas atrás, né, de adoecimento mental por doença, de adoecimento ocupacional por doença mental, são altíssimos, o percentual é altíssimo. A nível mundial, eu acho que, salvo engano, chega a 43% agora durante a pandemia. Então, se a gente imaginar que 43% das pessoas está adoecendo, o psiquismo, por causa dessa situação toda que a gente está vivendo, a gente tem que ficar diligente, realmente temos que diligenciar para que isso não aconteça com nós mesmos. Então, assim, a jornada de trabalho existe, o limite de jornada existe por questões fisiológicas. Quando a Constituição trouxe a jornada de trabalho com limites, ela fundamentou-se em questões fisiológicas, tanto físicas quanto mentais. E agora a gente precisa, no momento mais moderno, tentar coadunar isso com o teletrabalho, tá? Não é fácil, não é simples, mas é uma coisa alcançável. O gestor tem a obrigação de diligenciar nesse sentido, de tentar fazer esses encontros que estão sendo feitos aqui, de esclarecer os servidores, tentar fazer momentos de meditação, né, formar grupos entre os servidores, ou estimular os servidores a ter esses momentos, para que a gente possa não ter esse dano psicológico ou psíquico de forma exacerbada, para que após nós passarmos por tudo isso, a gente não tenha o adoecimento, não pelo coronavírus, mas o adoecimento mental, que é extremamente preocupante e extremamente delicado. Então, gente, assim, eu foco muito na questão do teletrabalho porque ele tem esses 2 vieses. Facilita? É mais ágil? Tudo bem, tem esse lado positivo. Porém, ele traz esses reveses para a pessoa humana e a gente não pode descartar simplesmente essas possibilidades achando que é de ferro ou achando que é inatingível. Né? O fato de se trazer o ambiente de trabalho para dentro de casa é uma coisa que causa uma confusão mental, ainda que a gente diga, mas conscientemente eu não estou sentindo isso. O nosso inconsciente está sentindo isso. Então, eu acho que no momento, como o serviço público abraçou de uma forma muito, assim,
global a questão do home office. Isso é o que eu acho que a gente tem que ter de mais importante, de mais relevante para se preocupar, tá? Além, como eu falei antes, da questão de ter que prover para o servidor. Eu sei que existem as limitações orçamentárias, as limitações legais, mas de ter que saber se cada servidor tem realmente condições de prestar o trabalho de casa, se tem acesso a um computador, se tem acesso a uma internet compatível, né, com sistemas, para que possa realmente entregar aquele serviço de qualidade. E, assim, o contato e a conversa com seu chefe imediato, porque o teletrabalho tem os reveses de, às vezes, cair uma conexão. Acontece muito conosco, por exemplo, nós estamos em audiência e perdemos a conexão com a parte, então a gente precisa reagendar. Facilita, mas ao mesmo tempo traz problemas, a informática traz, a tecnologia traz problemas que a gente não tem pessoalmente. Por outro lado, é de suma importância entendermos também que o retorno às atividades normais, neste momento, ainda não é indicado. Nós ainda estamos vivendo uma pandemia, nós ainda precisamos ter em mente que os protocolos de saúde e de segurança são extremamente importantes e nós temos que dar exemplo à sociedade enquanto servidores públicos. Nós precisamos, naqueles lugares onde o serviço público já voltou, o serviço presencial já voltou, ainda que parcialmente, adotar de forma rígida os protocolos de segurança. Muitas vezes, eu já escutei de alguns empregados, porque a gente trata, né, diretamente com as empresas privadas, mas, doutora, é muito ruim usar máscara, mas, doutora, inclusive, a gente escutava isso antes da pandemia, em setores que precisam usar EPIs constantemente, como, por exemplo, o setor da construção civil. Quantas vezes eu não já escutei de trabalhadores da construção civil, mas, doutor, o capacete faz calor, aperta a cabeça, e aí a gente quantas vezes eu não já fui em canteiro de obra, conversar com eles para explicar que aquele calor é melhor do que sofrer uma queda e ter um acidente fatal, entende? Que aquele calor é melhor do que você sofrer um acidente e ficar, eventualmente perder um membro ou ter um dano irremediável. E isso a gente tem que trazer para esse momento de pandemia, né? O uso da máscara às vezes cansa, mas, gente, é essencial, né? Para quem está prestando trabalho presencial, a higienização das mãos, a manutenção do distanciamento, a utilização de aparatos, como a gente já tinha conversado, eu acho, Marcos, na outra ocasião, né? De aparatos de acrílico para separação das pessoas, a não aglomeração, o revezamento dos servidores, tudo isso é extremamente importante. Pode parecer para alguns balela, pode parecer, essa máscara não serve de nada, mas não é. No momento, são considerados EPIs, equipamentos de proteção individual. No momento, para o servidor público, ainda que preste serviço dentro de um escritório, a máscara, o álcool gel, enfim, o próprio face shield é considerado equipamento de proteção individual, porque nós estamos vivendo um momento extraordinário de pandemia. Então, esses materiais que outrora eram ordinários, hoje são realmente de forma extraordinária para a nossa proteção. Então, tudo isso faz parte de um certo dever do servidor de diligência associado ao seu direito de manutenção da sua saúde física e mental. Da sua saúde física e mental. Dos dois tipos de saúde. Né? A gente coloca os protocolos de segurança para garantia da saúde física, para quem está prestando trabalho presencial, e a adoção de medidas que minimizem os danos que o teletrabalho eventualmente vai trazer para a saúde mental daquele servidor, para que a gente não tenha depois uma epidemia de transtornos de ansiedade generalizada, de síndromes do pânico e das demais doenças psíquicas que assolam aí o mundo moderno. Então, eu penso que, no momento, o que a gente tem que pensar enquanto direito é são essas questões. Eu tenho direito à rigidez física e mental, eu tenho os meus deveres enquanto servidor, como a gente sempre tem, mas eu tenho direito à rigidez física e mental, eu tenho direito à proteção da minha saúde física enquanto eu estiver prestando trabalho presencial, eu tenho direito a não prestar trabalho essencial se eu fizer parte do grupo de risco, e todos os demais direitos que já nos são assegurados ordinariamente, que nós sabemos, com relação à jornada,
né, com relação às outras garantias de previdência, né, aqui eu estou falando missa de corpo presente, né, porque falando de previdência para o INSS, mas a gente sabe que os outros direitos dos servidores permanecem intactos. No momento, o que é mais gritante e o que é mais preocupante é justamente a nossa saúde. Tá? Então, enquanto Ministério Público do Trabalho, enquanto órgão que tutela realmente a saúde e a segurança do trabalhador, lato sensu, a nossa preocupação é estendida, extensa ao servidor, sim, porque nós, inclusive, atuamos quando é caso de saúde e segurança de servidor, nós temos atribuição para isso. Então, é preocupante, sim. Outra questão preocupante, sem querer me alongar demais, mas só porque eu me deu estalo agora, é ficar atento à forma de controle do teletrabalho, né? A forma de controle desse trabalho, como é que é feito? É através de relatórios, mas o meu chefe imediato está me procurando em horas que não são a hora do meu trabalho, a cobrança está sendo excessiva, a cobrança está sendo razoável, eu estou sendo assediado, falando bem diretamente, eu posso estar sendo assediado? Isso pode acontecer um assédio moral durante o trabalho em home office? Então, todas essas questões são coisas que precisamos estar atentos, porque, claro, nós tentamos e procuramos e sempre buscamos prestar o serviço de excelência, mas temos que diligenciar também para esses excessos, porque às vezes a própria pessoa que comete o excesso não se dá conta de que ela está cometendo um excesso. Por quê? Porque ela está com a confusão dos ambientes na sua vida. Então, é preciso que haja essa diligência nesse sentido para que essas situações não se configurem. Também a do assédio moral, tá? Eu não sei se me estendi muito, Marcos, enfim, são as considerações que eu reputo mais relevantes para se falar no que diz respeito ao direito do servidor agora na pandemia, essa questão de saúde mesmo, e estou aqui aberta a qualquer ajuda que eu possa fornecer mais, e agradeço e passo a palavra para minha colega Cássia, para que ela possa aí abrilhantar a nossa discussão. Doutora Andresa, não se estendeu de forma alguma, doutora Cássia, peço até licença, doutora Cássia, não se estendeu de forma alguma. Temas que eu tenho plena convicção que eu me identifiquei aqui com vários, e os colegas também com certeza se identificaram com vários, e não se estendeu. A gente está aqui à vontade, e eu estou aqui adorando, e só o número de participantes cresce. Já dobramos a meta da semana passada, então essa daqui pode continuar falando, doutora, pode ficar à vontade se quiser. Quero registrar aqui a presença de doutor Rogério, que é o nosso gerente executivo lá de João Pessoa, que a doutora Andresa também já o conhece. E, doutora Cássia, fique à vontade, a palavra é sua, e não se preocupe com o tempo não, estamos gostando aqui, demais. Não diga isso não, se deixar eu e a Andressa juntos, não se preocupe com o tempo, olha só. A gente termina amanhã. Olha, boa noite a todos, eu gostaria de iniciar agradecendo ao convite, Marcos, que foi feito por você, por Joana, que eu conheci no curso do INSS Digital, lá em 2018, quando você aí bem relembrou aquela interlocução que foi tão positiva entre o Ministério Público Federal, Polícia Federal, Justiça Federal e INSS. E hoje eu fico pensando o que seria de nós se não fosse INSS Digital. Se nós não tivéssemos já naquela época iniciado, como estaríamos agora? Ainda bem que houve aquele início do INSS Digital antes, para que nesse período já tivesse avançado essa questão tecnológica. Então, gostaria de agradecer a presença, o convite, gostaria de parabenizar o INSS por esse ciclo de palestras tão importante, tão enriquecedor. Queria parabenizar todos os ouvintes que estão aqui, numa quinta-noite, todo mundo já podendo estar nas suas casas, na rigidez mental que minha amiga Andressa tanto trouxe, e está aqui para ouvir. Então, é um comprometimento que deve ser realçado. Então, parabenizo também. Parabenizo a minha amiga Andressa, que, como sempre, fala muito bem. É uma delícia ouvir, a gente não tem vontade de parar. E vou tentar aqui trazer algo a mais sobre, não o enfoque dos direitos, mas de algumas dificuldades nesse período. Vou começar fazendo um breve histórico de como tudo isso chegou aqui, né? Porque em dezembro
estava lá na China, a gente nunca que pensou que isso ia acontecer aqui. Apesar do mundo ser globalizado, está tudo muito imbricado, acho que ninguém começou 2020 pensando que aquela situação ia chegar aqui no Brasil. Quando foi em janeiro que começaram os óbitos, o mundo já começou a se despertar mais. Em fevereiro, começou-se a ter medidas legislativas em relação à pandemia no Brasil. Foi publicada uma portaria declarando a situação de emergência no Brasil, na saúde pública. Em 6 de fevereiro de 2020, com a Lei 13.979, foram publicadas medidas de enfrentamento para a situação de emergência na saúde pública decorrente do coronavírus. Então, a gente começou a meio que ver que aquilo ali estava chegando aqui e que realmente, como diz o conceito filosófico Ubuntu, todos somos um só. Aconteceu lá, reflete aqui, e assim vai. A primeira portaria, pelo menos que eu lembro, que eu vi do INSS, foi no começo de março, e foi uma portaria, a 373, que ela trouxe a interrupção de algumas situações como medida preventiva, interromper o bloqueio de benefícios que não tivesse apresentação de vida, que não tivesse apresentação de cárcere, e aí a gente já começava a ver naquele momento os efeitos que a pandemia poderia trazer. Especificamente aqui na Paraíba, no dia 18 de março, que foi uma quarta-feira, nós fomos convocados para uma reunião com o secretário estadual de saúde. Lembro bem, uma quarta-feira à tarde, todos os órgãos estavam lá, MPF, MPT, MPE, todos, saúde, município, e ali se já colocava como que íamos trabalhar a partir de então, como seria, e todo mundo sem saber como lidar com aquela situação. Na quinta-feira, dia 19, eu lembro que alguns locais de trabalho já começaram a liberar os servidores, porque se começou a dar um pânico na população. Eu lembro que eram umas 5 horas da tarde, tínhamos eu e 4 servidores. Eu pensei em trazer a foto, que é um momento engraçado, para a gente descontrair e rir aqui. Mas eu não consegui pedir autorização, não trouxe, porque éramos nós 4 lá. Eu falei, olha, a gente vai fazer uma pose igual aos músicos do Titanic. O barco se afundando, e a gente lá, eu fiz uma coisa assim, meio que de bailarina, a gente brincou, e ficou lá os músicos se afundando, e quando acordamos no outro dia, realmente o navio afundou, porque o Senado aprovou o decreto, saiu o decreto legislativo número 6 de 2020, onde foi reconhecida a situação de calamidade pública no Brasil. E a partir daí, vai fechar a fronteira, vai fechar tudo. Aquele dia 20 de março foi um dia que ficou marcado para a gente que trabalha também com gestão, e o que será a partir de agora. E aí, segunda-feira, vai trabalhar como? A gente era acostumado com o sistema de trabalho por hora. O gestor público ele não é acostumado, até ao contrário do privado, com o trabalho de entrega. Eu vou entregar uma meta, eu vou entregar um produto. A gente está ali naquele sistema do relógio, né? Do relógio. Avançamos do manual para o ponto eletrônico, mas ainda estamos ainda engatinhando nesse processo. Como vou avaliar o trabalho? O primeiro ponto que aconteceu, qual é o cenário da pandemia? O cenário eu vou precisar mudar o paradigma. Não posso continuar trabalhando como eu trabalhava antes. Por mais que se coloque toda a segurança, a doutora Andressa trouxe de uma forma muito clara, as placas de acrílico, as máscaras, face shield, revezamento, diminua aqui o horário, tudo. Naquele momento, nem isso, porque ficou tudo travado. Depois a gente foi avançando. Hoje a gente está num sistema misto, uma parte home office, uma parte presencial. Existem setores, obrigatoriamente tem que ser trabalhos que são essenciais, que tem que ser presencial, outros que podem se adequar. Enfim, a primeira coisa que eu gostaria de destacar o que a pandemia trouxe? Uma necessidade de mudança de paradigma. Eu vou precisar pensar uma nova forma de trabalho. Nós, servidores públicos, levamos muita lapada. E aí, já que não trabalha, que isso, que aquilo. E imagine o quanto que nós escutamos agora e o quanto que nós precisamos mostrar para a sociedade que continuamos trabalhando. Paralelamente a isso, se pensou o seguinte, vamos ter que ter sistemas de gestão para controlar o trabalho. Porque se eu não controlo o trabalho, se eu não mostro produtividade à sociedade, se eu não mostro o que eu estou fazendo, a gente estaria dando um tiro no pé. Como é que o servidor estaria sendo visto
daqui a 10 anos, 15 anos, se ele não mostra nesse momento que ele é eficiente, que mesmo que com essas dificuldades ele produz, ele entrega para a sociedade o que a sociedade quer. Foi um momento de muito desafio lá no início de como iria ser feito isso. Acho que já avançamos muito de março para cá. Porque o que a gente tem? Antes da pandemia, fazer aqui uma pausa, já existia o teletrabalho para algumas atividades. Aí o que eu percebia? A grande dificuldade do teletrabalho, a doutora Andressa já trouxe também, é como eu vou aferir isso aí. Numa portaria, pegando o Ministério Público Federal, por exemplo, o servidor em teletrabalho ele teria que dar 20% a mais de produção do que o servidor normal. Normal que eu digo assim, que está em regime presencial. Porque se presumia que ele ia estar fora não ia ter o tempo de deslocamento, ia ter essa possibilidade de estar ajustando seus horários, então ia ter esse incremento na meta. Com a pandemia, essa situação do teletrabalho, que antes era até mais rígida, ela diminuiu, porque todo mundo agora está na mesma situação. E agora? Como é que eu vou fazer para todo mundo? E esse desafio, pessoal, é que eu acho que a gente precisa conversar muito, é que os sistemas de gestão precisam estar sempre se aperfeiçoando. A expectativa do teletrabalho eu vou conciliar. Para o servidor é bom, por um lado, porque ele administra melhor o seu tempo. Por outro lado, ele pode dizer, olha, eu administro melhor o meu tempo e eu estou dando uma produtividade boa. Então, isso aqui. Para o órgão também é bom, porque eu vou diminuir despesa. Eu vou diminuir despesa com energia, eu vou diminuir despesa com material de expediente, eu tenho diminuição de despesa, eu posso ter ganho de produtividade e eu posso ter uma melhor qualidade de vida para o servidor se ele administrar o seu tempo. Se a gente conciliar essas três coisas, a gente vai ter a rigidez mental, que a doutora Andressa tanto nos trouxe, que eu concordo plenamente com ela, e a gente vai conseguir dar para a sociedade, mostrar para a população que nós conseguimos, sim, cumprir as nossas metas. A ideia de muitos locais seria lançar um portal da transparência que mostre os resultados em teletrabalho. Vocês devem ter visto que há muitas no Instagram, rede social, propaganda. Esse mês judiciário prolatou tantas sentenças, o Ministério Público fez tantos acordos. Porque é importante essa divulgação para que a sociedade veja que os órgãos não estão parados. E para quem não entende, pessoal, para quem é da iniciativa privada, às vezes pensa assim, estão trabalhando, aliás, estão recebendo e não estão trabalhando. Eu vejo como muito importante nesse momento da pandemia o nosso dever de servidor público, de bem servir ao público, de bem fazer o nosso cumprindo metas e mostrando isso à sociedade. A questão é como vou cumprir metas. E para eu cumprir metas, eu tenho que ver complexidade. Eu posso estar com 30 procedimentos para avaliar de benefício bem simplesinho, a doutora Andressa está com 2 bem complicados. Então, não é tão simples. Qual é o tempo razoável para analisar? Qual é aquele padrão? Quantos o checklist que o servidor vai precisar para cada tipo de benefício, para cada tipo de tarefa? Vejo como imprescindível, Marcos, um estreitamento do servidor com o seu chefe imediato para dizer assim, o que é que você espera? Quais são as minhas metas claras e definidas? O servidor ele vai ter que cumprir essa meta, mas o gestor também se espera dele que ele exija uma meta aferível. Eu não posso estar exigindo do servidor uma meta que comprometa que ele vai ter que estar de manhã, tarde, de noite, de madrugada para fazer. Eu preciso ter uma meta que seja realmente passível de ser cumprida. Essa é a dificuldade. O servidor tem que cumprir a meta e o gestor tem que passar uma meta que seja possível. Eu não posso... Qual é esse limite? Esse ponto de equilíbrio, pessoal, é que eu penso que é a parte que a gente precisa trabalhar mais. E daí, esses diálogos, dessas conversas, para que possa ser feito isso. A maneira mais objetiva possível, porque alguns critérios são subjetivos, eles devem ser implementados. Foi lançado em setembro um sistema federal de gestão, aonde um sistema da Controladoria Geral da União, aonde se faria um acompanhamento do servidor, a produtividade do servidor, critérios objetivos para se chegar em determinadas metas,
para que não fique uma coisa solta, porque quando você coloca solto, isso é ruim para o servidor e é ruim para o gestor e para a sociedade, porque não vai ver nada. Então, penso, e o que eu queria muito deixar claro aqui é, com a pandemia, a gente teve a necessidade do teletrabalho. Quando a pandemia passar, felizmente, se Deus quiser, não vejo como tão breve não, mas quando ela passar, estaremos todos aqui. Essa realidade veio para ficar, e acho que temos muitos ganhos com ela. Vi coisas mais rápidas do que na época do presencial. Agora, a gente precisa profissionalizar isso. A gente não pode ser amador. Porque se a gente for amador, pessoal, é aquilo que eu estava falando, daqui a 10, 15 anos, vai estar dizendo, olha o que servidor público é. Nós somos responsáveis, nós estamos num período que nós somos agentes de transformação. Eu sei que são muitas as dificuldades, mas eu penso que cada um é trabalho de formiguinha, cada um é responsável por cada tarefa que faz, por cada passo de um procedimento ali. Quando eu recebo, desculpa, porque vem vindo tanta coisa na minha cabeça, e eu vou falando muita coisa, às vezes eu mudo um pouquinho, mas é para não perder a ideia. Às vezes eu pego mandar segurança em relação... Fique à vontade, viu, doutora Cássia? Fique à vontade. Mas eu botei aqui o telefone para tocar, quando der 20 minutos, viu, Márcio? Para não me deixar me estender tanto. Pode desligar ele. Assim, nós somos cobrados, o INSS é muito demandado. Então, como fazer com tanta demanda? A demanda de vocês é imensa. O número de aposentados a cada ano cresce muito, então o efetivo de vocês é reduzido. Isso exige uma ginástica muito grande para eu dar para a sociedade, para eu responder alguma coisa com o efetivo que eu tenho, né, e com a demanda cada vez maior. E aí a necessidade de se investir em inteligência artificial, aí a necessidade de se investir em gestão, porque a gestão ela vai tornar o trabalho mais organizado do ponto de vista de ser muito claro. Às vezes você tem setor que a pessoa não sabe, eu tenho que fazer isso, ou o outro faz, ou não tem uma definição clara e precisa, metas com prioridades, a gente fazer uma seleção daquilo que pode ser mais rápido, daquilo que tem que ser com uma análise mais criteriosa. Então, essa gestão, ela não pode ser amadora, a gente precisa profissionalizar isso. E hoje já existem sistemas de gestão de medição de teletrabalho. Doutora Andressa trouxe muito claramente aí as pessoas que têm direito ao teletrabalho, né? Quem tem grupo de risco, maiores de idade, quem tem alguma comorbidade. Penso que no futuro, evidentemente, sempre vamos ter que trabalhar de uma forma mista, presencial e um pouco presencial e o trabalho, mas o teletrabalho ele veio para ficar. Daí a minha preocupação, e a doutora Andressa já trouxe essa preocupação, a gente nem conversou nesse ponto, mas a gente está indo na mesma linha. Disso, é da gente conciliar o direito e o dever do servidor público com essa rigidez. É impressionante, pessoal, como essa definição da meta ela é importante. Se eu pegar lá no Senado, os servidores do Senado têm lá, como na portaria da Procuradoria, tá aqui, eu vou pegar a portaria da Procuradoria do Teletrabalho. Servidor, todo mundo está disponível para contato por meio de telefone, da ferramenta Space, e-mail ou outros meios idôneos. Pronto, tenho que estar disponível quantas horas? Tenho que estar disponível até que horas? Tenho que estar disponível de manhã, de tarde, de noite, 11 horas? É aquilo que a doutora Andressa já trouxe para a gente. Lá na França, muito antes da pandemia, teve uma lei para assegurar o direito de se desconectar. Eu tenho leis em outros países pelo direito de se desconectar, pelo assédio de que determinados gestores, eles cobram tanto, é tanta meta, que aquela pessoa não se desliga mais. Ela vai cortar o cabelo e diz, mas peraí, pode ser que o meu chefe aqui mande uma mensagem para mim, eu não posso cortar o cabelo. Eu queria muito alertar, e eu falo isso que eu estou falando para mim também, eu converso com o pessoal que trabalha na Procuradoria, da gente definir horários, da gente definir formas. Olha, se mandar mensagem e for fora daquilo ali, daquele horário que a gente combinou, se você quiser escutar, ou der para escutar, se não, não escuta. Se for urgente, a gente avisa, se não, não precisa. Porque, às vezes, você manda uma mensagem, eu gosto de trabalhar muita noite, entrar pela madrugada, o outro só gosta de trabalhar de dia. Então, como é que eu vou conciliar isso? Então, você pode ajustar formas de definir com aquela equipe quando deve ser feito aquilo, porque a equipe tem esse direito de se desconectar. Porque se não acontecer isso, a gente aguenta, a equipe aguenta um tempo, mas a longo prazo, isso não vai dar certo. Isso vai gerar um processo de desgaste físico e mental
que não vai atingir a meta que a gente deseja. Então, o que é que eu estava querendo propor aqui? Em resumo da ópera, até para que a gente tenha bastante tempo para as perguntas, que a pandemia nos trouxe uma nova forma de mentalidade, saímos do controle de ponto eletrônico para o teletrabalho como realidade, precisamos avançar com inteligência artificial nos métodos possíveis que podem ocorrer de forma objetiva das metas. Essas metas precisam existir de forma clara para que o servidor se ajuste e dê o melhor de si, inclusive o INSS pode promover publicamente, publicizar os seus resultados como forma de estimular o trabalho dos servidores, mostrar o trabalho dos servidores e mostrar para a sociedade o que é feito, mas tudo dentro de um contexto que não gere um desgaste físico e mental de forma tal, como a doutora Andressa bem colocou, você não sabe mais o que é casa e o que é trabalho. Então, a gente precisa profissionalizar nesse ponto. Eu sinto muito isso no serviço público como um todo. Estou falando aqui de tudo. Quando a gente trabalha muito, pega muita coisa de prefeitura, e você, às vezes, pega alguma coisa privada, às vezes a gente trabalha com muito amadorismo, pessoal. Às vezes, uma desorganização. Eu vou fazer assim, tá certo. Aí eu pego e anoto, cumpriu a meta, sem nem qual é a meta que aquela pessoa cumpriu. Gente, a gente é muito, assim, cada um de nós, eu repito, cada um de nós é muito responsável pelo processo de mudança que a gente está no nosso país. Se a gente não tem uma responsabilidade daquilo que a gente faz, se a coisa ficar, a banda voou, esse teletrabalho de hoje, ele pode depois retroagir, pode vir com regras mais pesadas. A gente precisa ter responsabilidade e mostrar que nós somos capazes, sim, de fazer o nosso dever de casa. E, para isso, a gente precisa ter fluxo, rotina, organização, gestão. Não dá mais para tratar o serviço público como a gente tratava lá atrás. Não dá. Precisamos nos profissionalizar. Então, vejo que o cenário é esse. A maior dificuldade que eu percebo é esse ponto de equilíbrio entre você conseguir dar para a sociedade o que ela espera do serviço público, que a gente cumprir nossa meta, e, ao mesmo tempo, eu ter esse direito de não ficar com a minha rigidez comprometida, e aí eu preciso definir a meta. E essa definição ela tem que vir de aquelas que podem ser objetivas, ótimo, já traço, e já busco sistemas, softwares que já existem para isso. Eu vi lá numa reportagem de 13 de setembro de 2020, sistema digital que permite o acompanhamento e a gestão do trabalho remoto, e o órgão público que quiser, ele pode, o governo que lançou, pode aderir a isso aí, que é uma forma de tornar mais objetivo esse trabalho. Penso que o INSS digital já avançou muito, porque dividiu tarefas, permitiu que pessoas de qualquer outro local, já trouxe o trabalho mais equânime e já com tarefas definidas. Isso é ótimo. Agora, acho que podemos avançar ainda mais para ter isso aí. Em relação a esse ponto de equilíbrio, só para eu fechar, que está faltando 4 minutos para completar os 20, eu ia pedir para a Joana ela colocar um gráfico aí, pessoal. Eu queria só botar para que a gente pudesse refletir um pouquinho sobre esse gráfico. Como já são 9 horas da noite, pessoal, não é um gráfico matemático, não, tá certo? É uma coisa bem simples e humana. Agora eu me lembrei que eu e a doutora Andressa, a gente participou de uma reunião, foi marcada 9 horas da noite, porque os técnicos não poderiam antes para falar como se calcula o índice de transmissibilidade. Eram umas fórmulas matemáticas tão grandes, era naquela época do auge da pandemia, e eu mandava essa mensagem, pessoal, vocês estão entendendo essa equação aqui? 11 horas da noite a gente vendo as equações, foi muito, muito assim, né? Muito desafiador, né? Voltando. O que é que eu queria colocar aí para vocês, gente? Do ponto de vista filosófico, isso que a gente conversou aqui, essa necessidade de se encontrar um ponto de equilíbrio, essa necessidade de diálogo do servidor com a chefia imediata, essa necessidade de não resistência à mudança, tudo isso é milenar, né? Filosoficamente, se traz muito essa discussão da dialética, de se perguntar, de buscar novas soluções. Tem um processo de dialética do filósofo Hegel, que chama-se processo espiral sobre conhecimento. O que é que ele diz isso? E aí eu vou pegar só, inclusive, do ponto de vista da vida, porque a gente sabe que um dos problemas, e infelizmente muitas das pessoas estão enfrentando isso agora, é um problema
que a pandemia trouxe, né? Muitas pessoas em estado de depressão, muitas pessoas afastadas do trabalho por questões psicológicas mesmo, abaladas, ou porque perderam entes, ou porque não estão sabendo lidar com esse novo momento. E aí eu trouxe esse gráfico, porque eu acho muito interessante o seguinte: de acordo com esse processo dialético, o que é que acontece com o ser humano? Eu tenho uma ideia, eu tenho um pensamento, é uma tese minha. Doutora Andressa vem e ela vai contrapor a vida, como se a doutora Andressa fosse a vida. Ela vai me tirar daquilo ali, vai mostrar que não é bem do jeito que eu queria, as coisas não funcionam bem daquele modo. E é uma antítese. Eu tenho a tese, que é o que eu penso, e eu tenho a antítese, que é o que o outro pensa, o que a vida lhe traz, para lhe mostrar que não é bem daquela forma. E você fica com você, de um lado, que é a sua tese, e fica com a antítese do lado, que é o outro, ou a vida lhe impondo alguma coisa. Dessa tese, dessa antítese, eu tenho que fazer uma síntese. E aí, o que seria isso? Eu preciso aprender e equilibrar entre aquilo que eu quero, entre aquilo que eu preciso, entre aquilo que eu entendo e aquilo que o outro precisa, aquilo que o outro traz, aquilo que a vida me apresenta, para chegar numa conclusão. Aí, vamos imaginar a vida como espiral, pessoal. Por isso que tem essa imagem aí do espiral, que é um E, ó. Imagina o E. Eu vou lá em cima na vida, tem momentos que eu estou lá em cima, mas tem momentos que eu caio. Eu subo e desço. Tem uma frase que eu acho muito interessante, que diz que a vida são sucessivos S. A vida são vários S. A gente sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Por isso que é o espiral. Eu subindo e descendo nas dificuldades. Eita, o alarme. Vou parar aqui, só para concluir. Eu subo e desço. E o que eu acho interessante é, eu faço as minhas teses, eu tenho as antíteses da vida e eu faço uma síntese e cresço. Pode ser que eu caia, mas em algum momento eu vou subir. Mas olha só, não tem um ponto C, pessoal? Vocês estão vendo o ponto C? Joana, deixa o pessoal desligar o microfone para eu ouvir uma voz, né? Porque esse negócio também... A gente não interage. Pode ser. Dá para ver. Felicidade segundo a ótica humana. Pronto, eu tenho um ponto C. Por que é sobre a ótica humana eu estou feliz? Porque eu estou lá em cima. O ser humano não está feliz quando está lá em cima, né, Marco? Exato. Lá em cima. Aí, num determinado momento, você vai lá para baixo, certo, Marco? O B, se a gente pensar numa seta seguindo rumo ao infinito, quem é que está na frente, o B ou o C? Quem é que está na frente? Eu estou subindo aqui. Tá o BI. O B está na frente, não está? Então, sobre a ótica da evolução humana, o B está mais evoluído do que o C. Quem está na situação de dificuldade está mais evoluído do que quem está na situação do auge. Porque a dor, ou a dificuldade, ela sempre vai me levar para algo maior. Ela sempre vai me levar para o crescimento. Então, essa imagem é uma forma de se observar que as dificuldades que a gente passa, as crises, são grandes oportunidades, na realidade, para a gente ir para mais auge, para a gente subir de novo e muito mais evoluído do que a última subida. Eu acho muito interessante esse processo do B estar na frente do C. Porque se você olha uma pessoa lá em cima e uma pessoa mais embaixo, você vai dizer que aquela está muito melhor. Mas não necessariamente. Aquela pode estar, inclusive, com mais maturidade, com mais conhecimento adquirido, está se preparando para um impulso muito maior. Então, esse espiral da vida que a gente pode trazer para tudo. A gente pode trazer para planejamento dentro do trabalho, nos momentos de dificuldade, para trazer para a equipe, para a nossa vida, de que a gente vai seguindo aí. Vai seguindo, são sucessivos, mas o que importa é que a gente não pare essa dialética, é que a gente não pare de ouvir o outro, de ver a antítese como forma de chegar numa síntese melhor. E a frase que eu queria fechar, passa aí, Joana, que eu acho uma frase interessante, embora eu não concorde totalmente, não. Que ela diz que homens fortes criam tempos fáceis, e tempos fáceis geram homens fracos. Mas homens fracos criam tempos difíceis, e tempos difíceis geram homens fortes. Então, nós estamos em tempos difíceis. Então, nós somos agentes de transformação agora. Todos os servidores públicos do Brasil estão para mostrar que a gente pode, sim, prestar um serviço de qualidade, mesmo estando de forma mista, presencial e remota, e nós não somos aqueles que só ganhamos sem prestar um trabalho. Cada processo administrativo, cada processo judicial,
assistencial, cada demanda que chega é uma vida, e que a gente trabalha com amor, com vontade, que a gente vai gerar, que a gente vai aperfeiçoar nosso sistema de gestão, nosso sistema de controle, para dar para a sociedade o que ela merece. Então, pessoal, muito obrigada, boa noite, e desculpa aí, mas só me estendi 5 minutinhos aqui, Marcos. Doutora Cássia, a senhora se estender, na verdade, é uma satisfação para a gente aqui, porque cada momento que a gente passa ao seu lado é como um vento de luz, um vento não, como um sopro de luz que a gente fica imaginando. Minha cabeça estava fervilhando aqui, com as suas ideias, as ideias da doutora Andresa também. A doutora Andresa terminou falando do controle do teletrabalho, e a doutora Cássia seguiu nesse mesmo tema, quase que, eu acho que elas efetivamente combinaram aí direitinho as partes que elas iam falar. Mas fico extremamente satisfeito. Vejo nas suas últimas palavras, doutora Cássia, aquele adágio popular, que é na dor que nós crescemos. E efetivamente estamos agora passando um momento de recrudescimento para que possamos ter a visão de que no futuro poderemos ser todos melhores. E aí eu passo a lembrar de algumas ações, de alguns pontos, como a doutora muito bem colocou, que nos cabe enquanto gestores, enquanto servidores públicos, buscar melhorar em todos os sentidos. E aí, realmente, compliance, nós prestarmos a informação, termos o compromisso de dizer a que viemos e também de prestar à população os resultados dos nossos trabalhos, extremamente relevante. Somado a isso, nós adotamos aqui a governança como um mote desse período que estamos vivendo, no qual firmamos inúmeras parcerias, nas quais acreditamos que chegamos a um objetivo de minimizar os efeitos e minorar os efeitos que estamos vivenciando com essa pandemia. Esse ciclo de palestras, doutora Cássia, eu não sei se pela pressa nós tivemos tempo de encaminhar a doutora quais são os temas, mas parece-me que os temas são justamente bem próximos aos que a senhora abordou. O nosso primeiro tema, doutora Cássia, foram as mudanças e transformações na sociedade e vida no mundo depois do teletrabalho. O segundo tema é esse de hoje. O terceiro tema, doutora Cássia, é a sociedade 4.0. É muito mais do que o trabalho, é a sociedade 4.0, algo que nós estamos passando a vivenciar. É como se nós tivéssemos dado um salto no trabalho, doutora Andresa, do ponto de vista do trabalho. Eu acho que saltamos, acredito que talvez essa discussão sequer fôssemos nós que iríamos tê-la. Talvez fosse a próxima geração que iria tê-la. E, doutora Cássia, quando a senhora fala em controle, quando a senhora fala em prestação de contas, compliance, governança, nós e o Ministério Público Federal, bem como a Defensoria Pública da União, nós firmamos um acordo acerca da produtividade do INSS em um recurso extraordinário que tramita no Supremo Tribunal Federal e que agora foi encaminhado para a homologação do ministro relator. Nesse acordo, por exemplo, se garante à sociedade, a todo cidadão, a razoável duração do processo, na qual o INSS terá entre 30 e 90 dias para poder despachar e analisar os requerimentos administrativos da população. Acho extremamente relevante, principalmente nesse momento que vivenciamos, no qual, como bem colocou a doutora Andresa, 43% dos afastamentos por doenças ocupacionais se dão por questões psicológicas relacionadas a esse trabalho, esse momento que vivenciamos. E aí é como um ciclo, né, doutora Cássia? A gente estava discutindo isso e redunda que nossas ações podem realmente atuar nesse sentido. Aqui eu fico extremamente satisfeito, eu não tenho palavras para agradecê-las. Acho que Joana compilou algumas perguntas dos colegas. Caso os colegas queiram também apresentá-las, as perguntas agora, também fiquem à vontade. Eu passo a palavra um pouquinho, doutora Cássia, doutora Andresa, um pouquinho só, para que possamos escutar o nosso colega, o nosso gerente executivo de João Pessoa, que é o Rogério Oliveira, que é
um gestor público extremamente respeitado, não apenas no INSS, mas também fora do INSS, uma referência. Dentro do INSS, eu garanto às senhoras que todos nós que somos gerentes executivos vamos nos aconselhar com o Rogério. Ele é a voz da ponderação, a voz da mediação, a voz do entendimento do senso comum e que pode sempre nos ajudar. Rogério, meu amigo, fique à vontade. Marquinhos, muito obrigado, Marquinhos. Você é sempre generoso com a gente. Joana, doutora Cássia, doutora Andressa. Doutora Cássia, é um prazer conhecê-la. Doutora Andressa, a gente já se conheceu aí já há algum tempo. E foi muito bom, mas muito bom mesmo esse tema de hoje e as palavras trazidas por vocês. Nós no INSS temos essa preocupação enorme da prestação do serviço. E isso que a doutora Cássia falou, esse momento de pandemia que nós vivemos no início, lá em março, quando de repente a gente vinha aí já no INSS digital, fazendo essa curva de aprendizado, começando a trabalhar com metas, e de repente isso chega e você tem 99% das pessoas têm que ir para casa e produzir alguma coisa. Então, isso foi um aprendizado muito grande para a gente, né? De pessoas que não tinham a menor condição de ter em casa uma internet, e a gente arranjou uma forma dessa pessoa comprar um chip de celular e a gente colocar essa pessoa fazendo um plantão. Então, espalhamos nas nossas agências esses telefones e essa pessoa ficava durante tantas horas por dia responsável pela informação para os segurados do INSS. Uma vez que nós tínhamos as nossas centrais de atendimento com a sua capacidade reduzidas por conta da pandemia e que eles não podiam, por conta do distanciamento, ter a mesma quantidade de operadores ao mesmo tempo. Então, isso ajudou um pouco a informar a sociedade, né, o que poderia e o que deveria estar sendo feito naquele momento. Foi um momento grande de aprendizado, onde muita gente ficou em casa e a produtividade no INSS nunca foi tão grande como nesses 2 primeiros meses de pandemia, né? Até chegamos aí em junho e a partir daí a gente começou a verificar essa queda de produtividade, porque os servidores, naquela empolgação e vendo o rendimento e vendo a meta sendo superada, né, e a gente conseguindo reduzir o nosso estoque que estava parado há muito tempo, muita gente que se prontificou para fazer cursos, aprender e passar a despachar e passar a ajudar. Conseguimos dividir um pouco essas tarefas, né, com cada servidor que estava em casa de forma remota. E isso ajudou muito, né? Ajudou principalmente a população que pôde ter seus benefícios despachados, aqueles que estavam bem atrasados, né? Temos, inclusive, problemas com a justiça, a gente já não conseguia nem atender a justiça em tempo hábil, né? Então, é muito bom esse trabalho que a gente vem fazendo junto com o Ministério Público, com o Ministério Público do Trabalho. Tudo isso tem facilitado, chegado a acordos com a Ordem dos Advogados do Brasil com relação ao atendimento preferencial. Agora, com essa questão da demanda, se entende que simplesmente você taxar e dizer, olha, esses benefícios têm que ser concedidos em 45 dias e acabou, a gente não vai conseguir. Nós temos uma demanda crescente, né? Uma instituição que perdeu aí mais de 1/3 dos seus servidores, né? Temos problema de rede, temos uma série de outros problemas. Mas estamos numa curva de aprendizado muito grande. E nesse momento, na casa, tem uma discussão exatamente da dosimetria da meta, tá? E como é que a gente vai estar fazendo isso e trazendo a prestação do serviço da melhor forma possível, mas fazendo o que a doutora Andressa falou, mantendo a sanidade dos servidores. Então, conseguir chegar a esse momento, né, chegar a esse ponto, vai levar um tempo, é claro, né, a gente vai estar aí no novo normal, temos aí pelo menos uns 6 meses nessa situação de termos servidores afastados, e o INSS ele tem uma característica importante, porque tem servidores que estão aí acima dos 60, e aqueles outros que estão em fase reprodutiva e que estão com crianças pequenas e que não conseguem ter escola, ou seja,
A gente tem uma força muito grande de trabalho que, nesse momento, ela obrigatoriamente tem que ficar em casa. Né? E a gente precisa fazer o atendimento ao público. Então, a gente já colocou aí, basicamente, quase todo o nosso processo, ele hoje é digital. Ele pode ser feito pelos canais remotos, pelo meio INSS, o trabalho que foi feito junto com o Ministério Público aqui no Estado, do trabalho aqui no Estado. Marquinhos vai estar apresentando esses números. Foi muito bom, né, o conhecimento das pessoas. Né? Então, assim, a gente fica extremamente gratificado, tá, com essa apresentação de vocês. Tenho a agradecer, né, o trabalho conjunto que a gente vem fazendo e com a maior transparência possível. Estamos aí numa nova fase de estudo e de preparação para uma nova virada nessa questão da leitura, da meta, da centralização de alguns serviços nas superintendências, que vai estar liberando alguns servidores para a gente estar desenvolvendo, capacitando também para ir para a área fim do INSS. Então, assim, a gente está numa espiral realmente e, nesse momento, a gente está naquela fase de baixa, de aprendizado, para conseguir chegar lá em cima e prestar o melhor serviço. Muito obrigado a vocês pela palestra de vocês, foi excelente, foi muito bom mesmo. Marquinhos, Joana, e vocês aí, como sempre, né, essas palestras que vocês têm preparado e programado, só faz crescer e só faz demonstrar o compromisso que a instituição tem com os servidores e com a sociedade. Tá? Um abração para todos vocês. Obrigado, Rogério. Uma satisfação ouvi-lo e efetivamente mostrar também o outro lado, o lado que efetivamente nos faz repensar a nossa forma de trabalho, repensar também nos colegas, aqueles que efetivamente estão afastados por uma obrigação, por uma necessidade, na verdade, por uma imposição, seja pelo critério etário, seja por outros critérios, e que, na verdade, o que nós temos garantido, eu e Rogério aqui, é que ninguém será exposto. Ninguém será exposto de forma alguma sem que exista necessidade. E aqueles que têm, claro, o afastamento legal, esses em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Na verdade, estamos preservando a vida, né, Rogério? A vida tanto a nossa, dos nossos colegas, bem como a dos segurados. Joana, minha amiga, parabéns pela organização. Existem os colegas... Seu áudio está travado, Joaninha. Os colegas... Tá. Eu acho que voltou agora, né? Voltou. Então, algumas demandas dos colegas? Na verdade, a fala foi tão norteadora e esclarecedora que o pessoal aqui não fez perguntas. E eu acredito que foi isso mesmo, porque acho que todo mundo se identificou, na verdade, com a fala, tanto de doutora Andressa como de doutora Cássia. É um momento realmente, né, diferente. Não vou me chamar mais de momento adverso, porque a gente já está vivendo tanto tempo nele que, se a gente pensar negativamente, a gente, né, vai alimentando esse sentimento que não dá para permanecer. Então, é um momento diferente, que a gente está tendo que inovar em tudo, e todo mundo está se identificando com essas coisas, com a demanda em si, essa mistura do que é familiar, do que é trabalho, do que é dos amigos, do social. Você já não sabe muito bem em que espaço. Você está na frente do computador, você pode estar em tudo ao mesmo tempo. Você pode estar com os amigos, com o trabalho, com a faculdade, enfim. Então, todo mundo se identificou tanto que acabamos não tendo perguntas, mas eu também gostaria de aproveitar para agradecer a doutora Cássia, a doutora Andressa, pela disponibilidade, né? Uma quinta-feira, 9h da noite, aos colegas. Nós tivemos um quórum muito significativo, pessoas da casa, pessoas do Serviço Público Federal como um todo, do IF, da UF, enfim, do TJ, de vários lugares. Então, agradecemos também a todos do Estado que... também, viu? Estado. Isso, de outros estados, muito bem lembrado, chefe, do Brasil inteiro, na verdade. Eu vou depois levantar aqui a lista de presença, repassar para Marcos e ele compartilha com vocês, mas nós tivemos colegas do Brasil inteiro e é só gratidão, né? Teremos outras atividades, outras oportunidades.
O tema da pandemia, na verdade, é mais para tranquilizar a todos nesse momento, para acolher a todos nesse momento, do que qualquer outra coisa. Eu acho que de tragédia a gente já passou um tempo aí bem significativo só assistindo. Não, vamos ressignificar esse momento e tentar traçar metas, perspectivas, um novo horizonte. Senão a gente não vai sair mais do lugar e a gente precisa sair do lugar, né, doutora? A espiral está aí, caminhando. No chat aqui eu estou vendo agradecimentos aqui. Quero dizer que essa live foi gravada. No comecinho tivemos um problema, mas eu acredito que da parte que a doutora Andresa começou a falar em diante, já ficou sendo gravada. A gente vai tentar alinhar para postar depois no YouTube, porque, claro, se as doutoras derem a devida autorização, para que possamos postar no YouTube, porque é extremamente relevante esse tema. Eu acho que eu fiz, foram 2 páginas de anotações aqui, eu só anoto as palavras-chave. Imagina o pau da minha cabeça, eu não sei se eu vou dormir hoje. A nossa colega Natália, da Gerência de Natal, né, faz um agradecimento, diz que a discussão nos coloca diante de reflexões importantes que estão postas por esse momento atípico para todos os trabalhadores que necessitam se adaptar ao teletrabalho. E é uma verdade, né, o que nós discutimos à noite. Pois bem, muito obrigada a todos e todas, enfim. Até o próximo encontro, que em breve estaremos lançando para vocês. Doutora Cássia, Joana, doutora Andresa. Eu gostaria de agradecer, Marcos, me perdoe a interrupção, eu gostaria de agradecer demais ao convite de novo, agradecer a vocês, a todo mundo que participou, né, que sentou na frente aqui do computador para nos ouvir, e dizer, ratificar, né, que o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal, nós somos parceiros da sociedade e que o servidor público está incluído na sociedade, e que a gente está aberto a toda e qualquer ajuda que possamos dar, que possamos fornecer, a qualquer dúvida com relação à questão de saúde e segurança, e nos colocar sempre à disposição de vocês para o que for necessário e no que pudermos ajudar. Muito obrigada pela participação, e muito obrigada mesmo. Na mesma linha de doutora Andressa, também queria reiterar, Marcos, Joana, o agradecimento pelo convite. É uma honra participar de um evento e me emociona. Doutor Rogério, também muito prazer. Parabéns também por esse trabalho. O senhor trouxe dados que eu acho que precisam ser publicizados. Esses dados da meta, né, do que foram alcançados, dos números que nunca foram tantos, eu acho que precisa ser bastante publicizado esses dados. Me emociona ver o senhor falando como, olha, quem não tinha internet, a gente procurou e procurou resolver, porque isso é uma realidade. A nossa portaria também, ela coloca, né? Quem precisar levar poltrona, equipamento, faz uma sessão, faz um termo para poder retirar o equipamento do órgão, depois, com o número do tombo, tudo direitinho. Então, hoje, ver a instituição buscando isso, facilitando, ver tanta gente aqui ouvindo, essa busca do propósito me faz ter a certeza que esse ponto de equilíbrio tão difícil que a gente está falando aí do teletrabalho da meta, ele vai ser alcançado, porque o propósito aqui, pelo que eu estou vendo, é um só, e é muito gratificante e muito bonito de ver. Então, parabéns a todos os envolvidos. E boa noite também, mais uma vez, obrigada. Doutora Cássia, muito obrigado mais uma vez. Doutora Andresa, muitíssimo obrigado. Joana, muito obrigado. E me despeço aqui de todos vocês. E espero que nos encontremos na próxima. Já estão previamente convidadas as doutoras, viu? Um abraço a todos, boa noite. Boa noite, abraço a todos.